Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esta hora, por este momento em que partilhamos a palavra, mais este segundo de vida, mais esses momentos de vida para nos dar a vida. Nós estamos nos alimentando da vida eterna que estava junto do Pai, mas Jesus Cristo nos-la manifestou, concedeu a nós esse dom maravilhoso da vida. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos. A grande vontade do Pai, não nos esqueçamos nunca de viver essa palavra, de proclamar essa palavra. O Pai quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, cada minuto de palavra partilhada de uma fonte segura, como é a Santa Igreja, a Sagrada Escritura. Então, cada vez que bebemos dessa palavra de Deus, orientados pela Igreja, que nasceu com os apóstolos, a cada momento desses, recebemos um novo sopro de vida, até alcançarmos a plenitude desse Espírito que nos ressuscitará no último dia, mas que também conservará nossas vidas, até que se manifeste a glória total de Deus no meio deste mundo, no mundo que vindouro. Lemos hoje, por exemplo, a Confissão de São Pedro. É o Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 até o 24. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, Jesus estava orando, e nessa oração ele e o Pai são uma única criatura, um único ser. Eu e o Pai somos um, 3 pessoas distintas, é verdade, mas eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Agora, ele vai dizer aqui, num dia que Jesus estava a orar com os seus discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus, o Cristo, o escolhido, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. E acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite no terceiro dia. Jesus sempre dando essa luz aos apóstolos do que iria acontecer, para que ninguém jamais duvidasse de que ele era aquele Messias, aquele que eles tinham confessado, o Cristo de Deus, como Pedro confessara. Na boca de Pedro, é claro, a confissão dos outros apóstolos também. Nós cremos que saíste de Deus, que és o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o escolhido de Deus. E Jesus avisando, ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, e vai ser levado à morte, e que ressuscitará no terceiro dia. Avisava aos apóstolos: eu ressuscitarei no terceiro dia, eu vou ser levado à morte, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Em seguida dirigiu-se a todos. Eles estavam, você viu, estava
orando a sós com os discípulos. É na oração que se descobre que o Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É na oração que se descobre isso. É na oração que se percebe isso. E Jesus vai dizer a todos: se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Nós vemos que a nossa vida, ainda hoje conversava com um amigo e ele dizia: ninguém disse que seria fácil. Me fez relembrar, é claro que nós já ouvimos essa passagem várias vezes de Jesus, nós a ouvimos muitas vezes. Aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Jesus está dizendo para que cada um tome a sua cruz. Você, no seu trabalho, na sua família, no seu convívio, na sua comunidade, na sua família, os problemas que todos sabemos que existem numa família, a luta que é para que haja união numa família, os pais lutando para que os filhos fiquem unidos, esposos, o marido lutando para ficar unido à sua esposa e vice-versa. Nós sabemos que isso é uma luta de cada dia. E ele vai dizer que quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Tomar a cruz de cada dia e agora seguir a Cristo com a cruz de cada dia. Veja, quando nós olhamos para a nossa cruz, nós nos entristecemos. Por exemplo, eu pode estar vivendo hoje um problema que tenha te entristecido. Hoje, você viveu com certeza algum pequenino problema que te entristeceu, mas ele vai dizer: renegue-se a si mesmo, abandone esse sofrimento, essa tristeza, essa amargura que você viveu hoje e renuncie a si mesmo e me siga. Jesus está nos convidando a abandonarmos aquilo que nos entristeceu. Eu estou relembrando agora, enquanto nós conversamos sobre a palavra, alguma coisa pequena me entristeceu hoje, mas logo em seguida, Jesus dizendo, nem um fio de cabelo cai de sua cabeça sem que Deus permita. Olhe os pássaros do céu. Nenhum fio. Então, caiu um fio de cabelo de minha cabeça. Isso quer dizer o mínimo acontecimento que tenha acontecido na minha vida, ele é renegado. Ele não deixou de existir, ele existiu, esteve lá, ele te entristeceu, ele te aborreceu, ele te preocupou. Mas agora Jesus faz um convite novo: renegue-se a isso, renegue isso. Deixe isso de lado, me siga. Olha que palavra importante para nós aprendermos cada dia, a abandonarmos a cruz de cada dia. Renuncie, tome a sua cruz. Quer dizer, vivemos, ninguém está dizendo que você não viveu hoje um momento de tristeza, um momento de aflição, de preocupação. Começo de uma nova semana, de um novo mês, você fica aflito com as coisas que virão. Tome a sua cruz de cá, você toma essa cruz,
mas segue a Jesus. Jesus não está negando que você vá ter aborrecimentos deste dia, né? Ou tristeza. Jesus está apenas dizendo: me siga. Apesar do seu aborrecimento, da sua tristeza, da sua aflição, da sua preocupação, renuncie a si mesmo e me siga. Vamos renunciando aquilo para um dos grandes desejos de Deus. São Paulo vai dizer: sede alegre sempre. O grande exemplo de São Paulo, por exemplo, que preso com os seus companheiros, no meio da noite cantavam hinos a Deus. Claro, estavam sofrendo, estavam presos, estavam sendo ameaçados. Se você pensasse naquele momento, por exemplo, você estaria preso, você estaria preocupado com o seu destino, que o que os guardas iriam fazer na manhã seguinte, iriam te matar, iriam te soltar, iriam te castigar, o que eles iriam fazer com você. Talvez nós passássemos a noite toda pensando, ou até aquele momento em que eles cantavam hinos a Deus, eu e você estivéssemos pensando o que aconteceria no momento seguinte, ao amanhecer do dia, o que os guardas iriam fazer conosco. Mas é claro, Paulo e seus amigos sabiam que nenhum fio de cabelo cairia de suas cabeças sem que Deus permitisse. Reconheciam o poder de Deus em cada fio de cabelo que cai. Como Jesus vai dizer a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Confessando o domínio absoluto de Deus. E quando Pedro confessa isso: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E essa confissão da divindade de Cristo, reconhecendo que Cristo é Deus, está descrita nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, que eu li agora. A soberania, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, esse domínio absoluto de Deus sobre cada situação, o domínio absoluto de Deus sobre cada preocupação que você viveu nesse dia. Jesus, é claro, sabe que você passa tudo isso, as suas preocupações, eu tenho a minha, você a sua, mas o convite de Deus é esse: renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Esse renegar-se a si mesmo também não dá vazão à preocupação que você tem, ao medo, quanto medo nos rodeia. Ainda hoje vi uma senhora com medo, porque haviam uns meninos ali todos juntos e você não sabiam se iria atacá-la ou não, ela ficou com medo naquele momento. Quantos medos passamos, mas nenhum fio de cabelo cairá de nossa cabeça sem que Deus o permita. Agora, nos resta o exemplo de São Paulo, que preso ou em correntes com os guardas à sua porta, cantavam hinos a Deus, vamos louvar a Deus. A certeza de que nenhum cabelo cairia de suas cabeças não fosse a permissão divina, e sabendo que houvesse a permissão divina, seria para o bem deles. Tudo aquilo que passamos, me lembro, claro, de todos os sofrimentos que antecederam para que minha vida chegasse até o dia de hoje. Começo a olhar e não gostaria de ter os passado, não gostaria de ter cometido os erros que cometi, não gostaria de ter duvidado as vezes que duvidei.
mas eu começo a pensar quais os caminhos que minha vida poderia ter tomado. Aí eu considero todos os sofrimentos, as dores, as decepções, ou o desprezo, tudo aquilo que aconteceu, que me trouxeram aqui, que me fizeram fazer o que eu faço hoje, pensar o que eu passo hoje, e começar a saborear a alegria do louvor de Deus. Vou continuar tendo as dores? É claro que sim, você, eu, todos nós. É um verbo que se conjuga em todas as pessoas, em todos os tempos. Eu passei dificuldades, eu passo, eu passarei, mas tudo isso tem que ser renegado, deixado de lado. Você não está fazendo de conta que não existe. Você está mirando o destino mais importante, você está mirando o seu objetivo, a vitória em Cristo, para você obter dele a vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Confessando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu confesso que tudo foi criado por Ele, para Ele, com Ele. Se tudo foi criado por Ele, nada há nesse mundo que Ele não rege, que Ele não domine, que Ele não controle nesse mundo. Vamos saboreando essa palavra. E por que saborear essa palavra? É começar a sentir que hoje, nesse preciso momento da minha vida, Deus o permitiu que eu estivesse aqui, que você estivesse aí, sofrendo o que você sofre, para que redescobrisse a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho bonito quando João vai dizer, claro, João vai dizer, e os outros evangelistas vão confirmar, João estava pregando, dando testemunho de Cristo, preparando o povo para o Cristo que viria. Só que agora era totalmente diferente de todos os apóstolos, os profetas que o antecedeu, no caso a João Batista, que o antecedeu, sabia de todos os profetas, mas agora ele dizia uma palavra importante para preparar o povo. Capítulo 1 do Evangelho de São João: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Olha a confissão da divindade de nosso Senhor Jesus. Ele existia antes de mim. Ninguém existiu antes de si mesmo. Só o Cristo existiu antes que viesse ao mundo. Todas as religiões, absolutamente todas, que você viu, ouviu falar, ou nem imagina que existam. Olha a confissão plena de João Batista. Olha a clareza com que João coloca a pessoa daquele que ele iria batizar. O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. O que vem, sabemos, João Batista nasceu antes de Cristo, 6 meses antes. Você se lembra quando Maria recebeu o anúncio do anjo que iria ser mãe? Isabel já estava no 6º mês. João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses. Pela palavra de Deus nós sabemos isso. Mas aquele existia antes de mim. Então estava claro, estava dizendo com clareza a todo o povo que aquele que viria depois dele existia antes dele. Vocês não estão esperando um profeta que virá. Não, vocês estão esperando o próprio Deus, porque Ele existe antes de mim. Ninguém existiu antes de nós mesmos, a não ser nós.
Nós não existimos antes de nós, só Deus existe. Ele vai dizer depois, antes que Abraão fosse, eu sou. Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Os fariseus vão contestar. Mas ele vai dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha a clareza da divindade que ele confessa. Não existe nada maior, não existe. O próprio Deus é que nos ensina em Jesus. É o nosso Senhor. Como Isabel exclama, donde me é dada a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor, do meu Deus. São Tomé vai dizer, meu Deus e meu tudo, quando toca nas chagas de Jesus. É o tudo da nossa vida. Não existe outra religião, outra fé, outra filosofia. Não existe. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece Deus. Só Jesus Cristo, que do seio do Pai revelou. Ele está dizendo isso no capítulo 10 de São Lucas. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. O Filho conhece perfeitamente o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar, ele revela o Pai. Nós confessamos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso tem uma decorrência. É claro, se nós fomos ensinados por Deus, no batismo, em João Batista, ele vai ouvir uma voz, esse é o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu afeto, toda a minha predileção. A ele, Deus concede o Espírito sem medidas, vai dizer do Cristo. O Espírito que ilumina está sem medidas, está absoluto em Cristo. Só Ele pode revelar a Deus. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus vai dizer, o lobo vem o lobo, arrebata as ovelhas, aquele que é mercenário não defende as ovelhas do lobo, só o pastor as defende. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecemos a Cristo, sabendo que Ele é o nosso Deus. Não existe nenhuma outra religião que você possa seguir. Não existe. A igreja fundada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Relembramos, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Não há contestação disso, não pode haver. Por quê? Porque é Deus que está falando isso. É Deus que está outorgando o poder, conferindo o poder, designando uma missão como a de Pedro. Simão, o nome de Pedro era Simão. Agora, Pedro é uma missão. Se você é a pedra fundamental da igreja, eu te constituí, Pedro. Eu te constituí a pedra fundamental da igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não se compara a Cristo. Cristo é o nosso Deus. Nenhuma criatura, por maior que seja a sua missão, jamais, em hipótese nenhuma, se compara a nosso Senhor Jesus Cristo. É pedra angular, sobre quem ela cair será destroçado, despedaçado, porque vai se voltar contra a pedra angular da igreja.
aquele que dá unidade é toda a igreja, aquele que se voltar contra ele, que cair sobre ele, será despedaçado. Mas a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que confessamos, que nos convida a abandonar as nossas tristezas aí, a nossa cruz, e segui-lo. Segui-lo na alegria, sim, mesmo com as dores, mesmo com tudo que você passe, que você não considere bom, que te entristeça. Abandonar tudo isso para glorificar a Deus. É esse o dom da vida. Essa é a vida. Se alguma coisa te aconteceu aqui e te aborreceu, isso vai passar. O que não passa é Jesus. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não passarão o céu e a terra antes que passe uma só vírgula, um só traço da lei, um único acento da lei. Jamais nós somos convidados neste dia a vivermos a alegria de Deus. Você não vai fazer de conta que você não tem problema, você não vai fazer de conta que você não tem aborrecimento, você vai confiar na graça de Deus e você vai se alegrar nele, porque tudo passará, mas ele continua, ele vai ficar. E ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Eu não posso gastar a minha vida me aborrecendo com as dificuldades que eu passo, com os problemas que eu vivo. Eu sou convidado pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, a louvar a Deus pelo dia de hoje. Não importa o que você tenha vivido, passado hoje, sofrido. Importa que você louve a Deus por esse dia. Essa é a vida que há em nós. A vida nos foi dada por Deus. Os problemas não. A vida, então, nós devemos centrar toda a nossa capacidade. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O entendimento que Deus nos dá hoje é que nós devemos louvar a Deus pela nossa vida, porque vivemos, estamos recebendo essa graça, o respirar de Deus em cada momento de nossa vida. Façamos essa cena de São Paulo na prisão, cantando, louvando a Deus, cantando hinos a Deus. Enquanto preso, cantava hinos a Deus, glorificava a Deus. Preso que você esteja em alguma dificuldade, em algum problema, louve a Deus, não porque você está fazendo de conta que não os tem, mas porque você está descobrindo que Deus te dá a vida, e você deve louvar a Deus pela vida que Ele te deu e que te dará assim que você começar a participar. Como Ele próprio diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É palavra de Deus, é a própria divindade se dando a nós como alimento, como bebida. Meu corpo é uma verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. A vida faz isso. Nós bebermos de uma bebida, e como ele diz à samaritana, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Esse foi o convite de Jesus, que nós, nos alimentando dele, então, tome a sua cruz e me siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, também nesse sentido de renunciar aquilo que está nos aborrecendo. Renuncie a tudo. Senhor, a vida que me dás é mais importante do que todo o aborrecimento, tudo que acontece nesse mundo, porque esse mundo passará, mas a tua vida em mim não passará.
porque eu vivo, já não sou eu que vivo, diz São Paulo, não é assim? É Cristo que vive em mim. Porque eu me alimento de Cristo, eu comungo, eu me alimento do corpo e sangue de Cristo, eu tenho a vida, assim como Cristo tem a vida em si mesmo. Ele vai dizer: eu dei o poder àqueles que comem da minha carne e bebem do meu sangue, que eles tenham a vida em si mesmos. Que o Espírito Santo nos convide, a você, a mim, a todos nós, nos ilumine, nos fortaleça para abandonarmos, entre aspas, a nossa cruz, deixarmos a nossa cruz de lado para o seguirmos, para o louvarmos, para o agradecermos, e também por todos aqueles que não conseguem fazer isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom da vida que Ele dá a todos nós e que Ele a conservará até a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado por nós, por todos aqueles que encontram o caminho da salvação. Amém.